Cilindro circular. Vamos começar pela definição dele, amiguinho. Cilindro circular é o sólido formado pela união dos segmentos de mesma medida e paralelos a um segmento de reta, com uma extremidade nos pontos de um círculo contido em determinado plano. Entendeu tudo, né? Pois é, o cilindro é muito mais fácil entender ele visualizando, observando, né, a figura, o sólido, do que lendo a definição. Mas vamos dar uma detalhada nessa definição, né, amiguinho? Para a gente poder ter essa compreensão também. Ó, o que o cilindro circular possui? Ele possui duas bases circulares paralelas. Isso é importante, tá? Ó, as bases dele devem ser paralelas uma com a outra. E as duas têm o formato de um círculo, né? As duas bases, ó, circulares e situadas em planos paralelos. Tanto para esse, que é o cilindro reto, quanto para esse outro, que é o cilindro oblíquo, né? As duas bases, essa e essa, elas devem ser paralelas e devem ser constituídas por dois círculos, tá ok? Ele está falando que o cilindro é formado pela união desses segmentos que partem de uma base e pegam o ponto correspondente da outra base. A união desses segmentos paralelos aqui, ó. Ok? Juntando todos esses segmentos paralelos aqui, ó, você vai ter o cilindro. Cada um desses segmentos paralelos que ligam uma base até na outra, o ponto correspondente da outra, recebe o nome, né, de geratriz do cilindro. Então, amiguinho, essa medida aqui, ó, essa aqui, o nome dela é geratriz. No caso do cilindro circular reto, né, primeiro, o que é um cilindro circular reto, né? Simples. Quando a geratriz forma ângulo reto com o plano que contém a base, né? Como o nome já diz, ele é reto, 90 graus, amiguinho. Então, se a geratriz dele formar 90 graus com o plano da base, o cilindro é dito circular reto, tá ok? Já, se o plano da base estiver aqui, né, e o cilindro estiver inclinado, digamos assim, ó, a geratriz não formar 90 graus com o plano da base, né, ele é chamado de cilindro circular oblíquo. Importante perceber o seguinte: no cilindro circular oblíquo, essa medida inclinada é a geratriz. Já a altura dele não seria essa medida. A altura seria a distância entre os dois planos, formando um ângulo de 90 graus. Aqui nós podemos perceber que a altura tem uma medida menor do que a geratriz. A geratriz é inclinada, a altura é linha reta. Dá para entender isso, amiguinho? Então, agora que nós já fizemos a parte conceitual, agora nós vamos para outra parte, né? Trabalhar com a questão de volume, de área total, de área da base, né? E vamos adiante, amiguinho, vamos embora. Agora nós vamos definir o volume e a área total de um cilindro, amiguinho. Aqui nós temos o exemplo de um cilindro circular reto. Bom, para eu conceituar o volume e a área total, eu vou partir da compreensão de que um cilindro pode ser entendido como sendo um prisma. É, um prisma por quê? Porque num prisma as duas bases são o quê? Paralelas e congruentes, lembra disso? O cilindro também tem duas bases paralelas e congruentes. E a distância entre essas bases é a altura. Então, o que eu vou considerar aqui é que o cilindro é um prisma. É um prisma com infinitas arestas laterais, mas é um prisma. Então, olha só, amiguinho, qual é a fórmula do volume de um prisma? O volume de um prisma é a área da base multiplicado pela sua altura. Concorda, amiguinho? Que tipo de base que tem o cilindro? A base de um cilindro é um círculo de raio R e altura H. Pode ser? Cilindro de raio R e altura H. Então, a fórmula do volume dele fica sendo o quê? A área da base. Qual é a fórmula da área da base de um círculo? πr ao quadrado. Então, o volume do cilindro, olha que fácil. πr ao quadrado multiplicado pela sua altura. Muito tranquilo, né, amiguinho? Pronto. Volume πr ao quadrado vezes h. Agora, a questão da área dele, né? A área total dele. A área da base já está definida. A base é um círculo, conforme eu falei. A área da base dele, que eu vou chamar de AB. Tem livros que chamam de SB. S de superfície, né? AB ou SB, mesma coisa. A área da base dele é π raio ao quadrado. Joia, amiguinho?
Agora vamos conceituar a área lateral. Muito importante você entender a área lateral. Veja bem, aqui eu tenho a planificação desse cilindro. Eu peguei esse cilindro e abri ele, né? Planifiquei ele. Veja bem, eu quero que tu entenda que, por exemplo, se eu pegar uma folha retangular como essa, com essa folha eu consigo formar um cilindro. Basta eu enrolar ela. Concorda? Aqui, ó. Então, se eu pegar um cilindro e abrir ele, planificar ele, o que acontece? Ó, era um cilindro. Como esse aqui, né? Aí eu pego e abro ele, planifico ele. O que eu tenho? Um retângulo. E 2 círculos, um embaixo e um em cima, para fechar ele. Concorda, amiguinho? Então, se eu abrir um cilindro, eu tenho um retângulo que forma a lateral dele, que forma a superfície lateral dele, e 2 círculos que formam as suas bases. Pode ser? Agora, mais importante que tu tens que entender é o seguinte. Aqui, obviamente, que é o raio, né? Isso aqui é a base dele, né, amiguinho? Isso aqui é o L. Você tem que entender que esse pedaço aqui, ó, esse retângulo, para formar o cilindro, ele vai se enrolar. Ele vai ser enrolado em cima desse círculo. Ele vai ser enrolado aqui em cima. Então, você precisa entender que essa medida aqui, ó, esse comprimento aqui é o mesmo que esse. Um vai ser enrolado em cima do outro. E para esse comprimento aqui, ó, existe uma fórmula, o comprimento é uma circunferência. Qual é a fórmula desse comprimento? 2πr. Então, aqui é 2πr. Certo? E aqui, o que vai ser essa medida? Obviamente, pelo desenho a gente percebe que é a altura, né? Aqui é o H. Quem é a lateral do cilindro? A lateral do cilindro é esse retângulo aqui, ó. Como é que é a área do retângulo? Base vezes altura, ou seja, 2πr vezes H. Então a área lateral do cilindro vai ser 2πr multiplicado por H. Agora vai lá, como é que é a fórmula da área total de um prisma? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Óbvio, tem 2 bases, tá vendo aqui? Então, amiguinho, área total, vai, ó, AT, 2AB mais AL. Área total do cilindro. 2 vezes, quem é a área da base? πr ao quadrado, mais a área lateral, 2πrh. Está aqui para você a fórmula da área total do nosso querido cilindro. Podemos continuar com as nossas deduções agora. Secção meridiana. O que é a secção meridiana em um cilindro? É uma secção feita, uma secção vertical, passando pelo centro das 2 bases. Ou seja, um corte vertical, amiguinho, exatamente no meio do cilindro, digamos assim. Tá ok? Ó, já se fosse uma secção transversal, seria um corte horizontal, paralelo com a sua base. Dá para entender? Secção meridiana é no meio dele, ó, bem certinho, corte vertical no meio dele. Secção transversal, paralela à base do cilindro. Dá para entender, amiguinho? Bom, eu vou trabalhar a secção meridiana. Bom, se for um corte feito exatamente no meio dele, aqui vai ser o diâmetro, né? Ou seja, 2 vezes o raio, né? O dobro do raio. E essa medida aqui vem a ser a sua altura. Bom, eu vou considerar um cilindro circular reto. Esse meu cilindro é um cilindro circular reto. A área da secção, então, vai ser o quê? A área desse corte aqui. Veja bem, tem gente que pensa que a área da secção é a área de tudo que sobrou. A secção é só onde foi feito o corte. Só esse retângulozinho aqui, ó, é a secção. Então, a área da secção meridiana vem a ser o quê? A área desse retângulo, considerando como um cilindro circular reto. Ou seja, 2R multiplicado por H. A área da secção meridiana de um cilindro circular reto é 2R vezes H. E olha só, amiguinho, para finalizar, né? Tem um cilindro que é chamado de equilátero. Equilátero significa lados iguais, né? Um cilindro é dito equilátero quando a secção meridiana for um quadrado. Ou seja, quando essa medida for igual a essa. Então, se alguma questão mencionar que o cilindro é equilátero, está tentando te informar
que 2R é igual a H. Joia, amiguinho? Então assim, não vai usar em todos essa informação aqui, né? Só quando ele for dito equilátero. Tá bom? A área da secção mediana, né? E o cilindro quando ele é chamado de equilátero. Podemos agora trabalhar os exemplos. Obtenha o volume e a área total de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 3 centímetros e a altura mede 5. Então ele está falando que é um cilindro circular reto. Aqui nós temos 3 centímetros, que é o raio, né? E aqui nós temos a altura, que mede 5 centímetros. Certo, amiguinho? Está aí o raio, está ali o H. Bom, é só seguir as fórmulas, né? Não tem nada demais. Qual é a fórmula do volume dele? O volume dele é πr ao quadrado multiplicado por H. Ou seja, π vezes 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. O volume é 45 π centímetros cúbicos. Pode deixar assim, tá? Se a questão pede para usar o π 3 ou 3,14, ou sei lá o que, você usa. Se não pede, deixa assim. Tranquilo? Bom, área da base. Qual é a fórmula da área da base, amiguinho? A área da base é π raio ao quadrado, né? Então a área da base vem a ser quem? π vezes o R, que é 3, elevado ao quadrado. Então a área da base desse cilindro é 9π centímetros quadrados. Área lateral, a L. A área lateral é 2πr, conforme a gente viu na aula, vezes H. Então a área lateral dele vai ser o quê? 2π vezes 3 vezes o H, que é 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Área lateral, 30π centímetros quadrados. O que é a área total, amiguinho? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, porque o cilindro tem 2 bases, tem que entender isso. Então a área total vem a ser o quê? 2 vezes o 9π, né? Mais o 30π. 2 vezes 9 é 18, mais 30 é 48π centímetros quadrados. Então, o que ele está pedindo está aqui, o volume e a área total. Um cilindro circular reto, de área da base 16π centímetros quadrados, possui volume 80π centímetros cúbicos. Determine sua área lateral. Essa já é um pouquinho mais bem elaborada, né? Ô amiguinho, qual é a fórmula da área da base? A área da base é πr ao quadrado. Quanto que ele falou que é a área da base aqui, ó? 16π. Então, no lugar da área da base eu coloco 16π. Olha que fácil. Igual a πr ao quadrado. Eu posso cancelar o π dos dois lados, posso cortar, né? Se eu passar dividindo, fica uma divisão de π por π que dá 1. Esse r ao quadrado é 16. Então, passe esse r ao quadrado na forma de raiz. Raiz quadrada de 16 é igual a r, né? Raiz de 16 é 4, né, amiguinho? Então, o raio da base eu acabei de descobrir. Ele vale 4 centímetros. Tá ok? Agora, nós vamos usar a informação do volume para poder achar a altura. O que é volume? Volume é o quê? πr ao quadrado vezes h. Não é isso, amiguinho? Então tá. Qual é o valor do volume? Qual é o valor do volume? 80π. Vai lá. Então 80π é igual a π r ao quadrado vezes h. Ou seja, π vezes 4 ao quadrado vezes h. Óbvio, né? E r ao quadrado a gente já sabe que era 16π. Eu poderia colocar direto ali. Bom, agora eu vou eliminar. Vou cortar o π aqui. O 4 ao quadrado é 16. Ele vem para o lado de cá dividindo. Então, 80 dividido por 16 é igual a h. Ou seja, 5 centímetros é a nossa altura. Acabei de achar o raio e acabei de achar a altura. O que ele pede? A área lateral. Fórmula da área lateral, amiguinho. Bem facinho, hein? Área lateral, 2πr multiplicado por h. Ou seja, a área lateral é igual a 2π vezes 4, que é o r, vezes 5, que é o h. Pode ser, amiguinho? Ó,
5 vezes 4, 20 vezes 2, 40 pi centímetros quadrados. Essa é a resposta da nossa questão. Obtenha o volume do sólido de revolução gerado pela rotação do retângulo abaixo, isso aqui é um retângulo de 4 por 7, em torno do eixo K. O eixo K é esse aqui, ó. Então eu estou rotacionando esse retângulo, eu estou rodando ele, girando ele. Mais ou menos, deixa eu te mostrar o que acontece, ó. Fiz uma improvisação aqui bem rápida, tá? Aqui está o retângulo, tá? Aqui está o eixo. O que acontece se eu começar a girar isso, ó? Que tipo de figura que forma isso no espaço? Não é um cilindro, amiguinho? Se girar bem rápido, eu não consigo fazer bem rápido aqui, tá? Mas se eu girar ele bem rápido, olha aqui, ó, vai formar um cilindro circular reto, fácil demais. E ó, é bem nítido que isso aqui vai ser o quê? O raio dele. E o 7 vai ser quem? A altura, claro, né? Então o raio desse cilindro vem a ser 4 centímetros. A altura desse cilindro vem a ser 7 centímetros. O que ele pede para encontrar? O volume. Olha que tranquilo que é, amiguinho. Qual é a fórmula do volume? Me diga. Volume é quem? πr ao quadrado, não é assim? Multiplicado pela altura. Então o volume desse cilindro vem a ser π vezes 4 ao quadrado vezes 7. Né? 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 7... dá 112, volume é 112 pi centímetros cúbicos. Então, toda vez que uma questão falar em sólido de revolução é originado pela rotação em torno de um eixo, a rotação de algum tipo de figura em torno de um eixo, tá? Um cilindro de revolução, ele é gerado pela rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Isso é um cilindro de revolução. Tá ok, amiguinho? Adiante. Obtenha o volume do sólido de revolução gerado pela rotação dos retângulos abaixo em torno do eixo K. Então, dos retângulos, quer dizer que são dois aqui, né? Dá pra ver claramente. Ó, eu vou dividir a figura aqui. Tá? Eu preciso que você entenda que o sólido formado, ele vai ter o formato de dois cilindros, um embaixo, com um raio um pouquinho maior, raio 3 e altura 5, e outro cilindro aqui em cima. Para eu obter o volume do sólido, eu não consigo obter com uma conta só. Eu preciso calcular os dois volumes separadamente. Tá bom, amiguinho? Então, ó, esse aqui eu vou chamar de cilindro 1 e esse aqui eu vou chamar de cilindro 2, né? Ó, no caso do cilindro 1, vamos colocar aqui, ó. Quanto que é o raio dele? O raio dele vai ser de 2 centímetros, né, amiguinho? Ó, isso aqui é o raio dele, ó. Tá vendo, ó? E o 4 que você tá vendo aqui é a altura, né? Então o H dele é 4 centímetros. Qual a fórmula do volume? πr ao quadrado vezes H. De acordo? Então, volume 1 aqui no caso, né? Então o volume 1 vai ser quanto? π vezes 2 ao quadrado vezes o H, que é 4. Volume 1, 16 π centímetros cúbicos. Certo? Agora vamos para o sólido 2. O segundo cilindro. Nesse caso aqui, o raio dele vale 3 e a altura vale 5. Não é assim? Então, olha lá, ó. R igual a 3 centímetros, H igual a 5 centímetros. Volume, amiguinho. π R ao quadrado vezes H. Pode ser? Volume então vem a ser o quê? π vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quanto é que dá, amiguinho? 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado é 9, vezes 5, 45 pi centímetros cúbicos. Esse é o V2, né? Volume do cilindro 2, 45 pi centímetros cúbicos. Ele pede o volume do sólido, né? Então ele pede o volume total, né? O que vai ser o volume total? Ó, volume do sólido, né? Volume total vem a ser o V1 mais o V2. Volume do 1 mais o volume do 2. Então o volume do sólido, o volume total, vai ser 16π mais 45. Isso vai dar 61 pi centímetros cúbicos.
Tá aí a resposta da questão.